John Forbes Nash Jr., Bluefield, 13 de junho de 1928, Nova Jersey, 23 de maio de 2015. Foi um matemático norte-americano que trabalhou com teoria dos jogos, geometria diferencial e equações diferenciais parciais, servindo como matemático sênior de investigação na Universidade de Princeton. Compartilhou o Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel de 1994 com Reinhard Selten e John Arsani. Nash também foi conhecido por ter tido sua vida retratada no filme Uma Mente Brilhante, vencedor de 4 Oscars, indicado para 8, baseado no livro biográfico homônimo, que apresentou seu gênio para a matemática e sua luta contra a esquizofrenia. Biografia. Primeiros anos. John Nash nasceu e foi educado no estado da Virgínia Ocidental. Seus pais foram o engenheiro eletricista John Forbes Nash e a professora de inglês e latim Virginia Margaret Martin. Em 16 de novembro de 1930, sua irmã Martha Nash nasceu. Nash sempre foi um ávido leitor da Time, revista da Enciclopédia Compton e da revista Life. Mais tarde conseguiu um emprego na Bluefield Daily Telegraph, o jornal diário da região. Aos 12 anos, começou a realizar algumas experiências científicas em seu quarto. Nessa época, era bastante evidente seu gosto pela solidão, pois preferia fazer as coisas sozinho a estar em contato e trabalhar em grupo. Ele relacionou a rejeição social de seus colegas com piadas e superioridade intelectual, acreditando que as danças e os esportes deles eram uma distração a partir de suas experiências e estudos. Martha, sua irmã mais nova, parece ter sido uma criança comum, enquanto que seu irmão parecia ser bem diferente das outras crianças. Ela escreveu mais tarde: Johnny sempre foi diferente. Meus pais sabiam disso. E eles também sabiam que ele era brilhante. John sempre quis fazer as coisas à sua maneira. Minha mãe insistia para eu fazer as coisas por ele, para eu incluí-lo nas minhas amizades. Mas eu não estava muito interessada em mostrar o meu estranho irmão. Em sua autobiografia, Nash observa que foi o livro Homens da Matemática de Eric Temple Bell, em particular o ensaio sobre Pierre de Fermat, que o fez se interessar pela área. John assistiu às aulas do colégio de Bluefield, enquanto na escola secundária. Mais tarde, frequentou a Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, Pensilvânia, onde estudou primeiramente engenharia química, antes de mudar para o curso de matemática. Recebeu tanto seu bacharelado quanto seu mestrado em 1948 no Instituto Carnegie. Após sua formatura, Nash teve um emprego em White Oak, Maryland, onde trabalhou para um projeto da Marinha dos Estados Unidos, dirigido por Clifford Tousdell. Vida pós-graduação. Embora tivesse sido aceito pela Universidade de Harvard, que tinha sido sua primeira escolha devido ao prestígio da instituição e pelos cursos superiores de matemática, Nash recebeu muitas ofertas insistentes do então presidente do Departamento de Matemática da Universidade de Princeton, Solomon Lefschetz, cuja oferta de uma bolsa John S. Kennedy foi o bastante para convencê-lo de que Princeton o valorizava mais. Assim, em White Oak partiu para a Universidade de Princeton, onde trabalhou e desenvolveu o equilíbrio de Nash. Obteve um doutorado em 1950, com uma tese sobre os jogos não cooperativos. A tese, escrita sob a supervisão de Albert William Tucker, continha definições e propriedades daquilo que mais tarde seria chamado de equilíbrio de Nash. Esses estudos levaram a 3 artigos: Pontos de equilíbrio em jogos de N pessoas, o problema da barganha, jogos cooperativos de 2 pessoas. Nash também desenvolveu um trabalho importante na geometria algébrica. Seu mais famoso trabalho tem relação com a matemática pura, o Teorema da Imersão de Nash. Em 1951, Nash foi para o Instituto Tecnológico de Massachusetts como instrutor de matemática. Lá conheceu Alicia Lopes Larded Harrison, nascida em 1º de janeiro de 1933, uma acadêmica de física de El Salvador, com quem se casou em fevereiro de 1957. A Alice enviou Nash a um hospital psiquiátrico em 1959, devido à sua esquizofrenia. Seu filho, John Charles Martin Nash, nasceu pouco tempo depois deste acontecimento. Nash e Alicia se divorciaram em 1963, mas voltaram a viver juntos em 1970, numa relação não romântica, em que ela abrigou-o como um companheiro. O casal renovou seu relacionamento após Nash ter sido galardoado com o Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel de 1994.
Casaram-se novamente em 1º de junho de 2001. Esquizofrenia. Nash começou a mostrar sinais de esquizofrenia em 1958. Nash desenvolveu um comportamento errático de acordo com Alicia. Uma vez entrando na sala comunal do MIT, chegou na frente de seus colegas e jogando o jornal na mesa, disse que num dos artigos, seres intergalácticos tinham deixado uma mensagem em código que apenas ele era capaz de ler. Devido à sua excentricidade habitual, muitos tomaram esses primeiros sinais como brincadeiras. Mas seu quadro se agravou, chegou a escrever cartas para embaixadas em Washington, se auto-intitulou o Imperador da Antártica, e começou a criar diversas teorias conspiratórias. Quando ameaçou retirar todo o seu dinheiro do banco e se mudar para a Europa, Alicia buscou auxílio médico. E com o consenso do MIT foi internado no Hospital MC Lin, que abrigava pacientes como professores de Harvard e pessoas famosas. Em 1959, quando foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e depressão com baixa autoestima. Depois de uma problemática estadia em Paris e Genebra, Nash retornou a Princeton em 1960. Permaneceu dentro e fora de hospitais psiquiátricos até 1970, onde passou por tratamentos que utilizavam eletroconvulsoterapia e medicamentos antipsicóticos. Depois de 1970, a sua escolha, ele nunca mais tomou medicação antipsicótica novamente. Segundo Nazar, sua biógrafa, Nash começou a desenvolver uma recuperação gradativa com o passar do tempo. Reconhecimento. Em 1978, foi atribuído a Nash o prêmio Teoria John von Neumann, por suas descobertas quanto aos equilíbrios não cooperativos, agora chamado de equilíbrio de Nash. Ganhou também o prêmio Leroy P. Estil em 1999. Em 1994, como resultado de seu trabalho com a teoria dos jogos, que desenvolveu quando estudante de Princeton, recebeu o Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel, junto com Reinhard Selten e John Arsani. Fez dedicatórias do prêmio a Alicia. Nash criou 2 jogos populares, X, jogo criado independentemente em 1942, e So Long Sucker em 1950 com Melvin Hausner e Lloyd Shapley. Em 2010, John Nash esteve na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, durante o 2º encontro da Sociedade Brasileira de Teoria dos Jogos em comemoração aos 60 anos da teoria do equilíbrio de Nash. Morte. Nash faleceu no dia 23 de maio de 2015, aos 86 anos de idade, num acidente de trânsito em Nova Jersey Turnpike. Sua esposa Alicia Nash, de 82 anos, também morreu no acidente.